Então, assim, a Índia, ela está direcionando, por exemplo, gás natural só para as famílias. Ou seja, hotéis e restaurantes não estão podendo usar, né? Eles estão restringindo o acesso de gás natural a hotéis e restaurantes, e vários países até cortaram combustíveis ali para carros oficiais do governo pela metade. Então, essa ideia de você ter quase que um fechamento obrigatório de bares e restaurantes e hotéis é algo muito semelhante que a gente viu no lockdown também. Porque a gente sabe que o setor de bares, restaurantes e turismo ficou muito comprometido lá na época do lockdown, né? Então, se na época do Biden já se levantava a ideia de um lockdown climático, agora a gente está vendo um lockdown energético, né? Já acontecendo na Ásia, e a gente começa a ver conversas assim aqui também, das pessoas falando assim, se eu for sair de casa, usa transporte público, evite usar o seu próprio carro. Se você for usar o carro, monte um sistema de carona para evitar essa questão do combustível. Daqui a pouco só falta os caras falarem assim, a gente vai recomendar home office. Recomendar uma coisa, agora obrigar home office, aí a gente já está indo para um cenário meio que de lockdown. E isso, Vilela, evoluindo assim nas notícias mais recentes, é um negócio que pode piorar muito rápido. Isso você está falando de notícias. Notícia. Depois a gente vai falar de gente que já previu e vem falando isso há um tempo já. E é lógico, claro, com certeza. Isso aqui não é tanto novidade para quem acompanha. Pois é, a gente já vem falando isso em outras lives. Exato, já estamos falando há muito tempo. Eu não fico me vangloriando, avisei e tal. Mas quem assistiu sabe. Tá registrado e tal, tá nos meus livros também. E depois você me corrija, mas tem 2 anos que batem, né? Ou 27 ou 30. Depois você me fala por que tem essas duas datas. Tá tudo alinhado aí. Tá. Então, Vilela, aconteceu um negócio muito preocupante hoje, que pode acelerar... Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Nessa quarta-feira aqui, hoje é dia... Que dia que é hoje? 18. Nessa quarta-feira, dia 18, o negócio acelerou de uma maneira terrível. Por quê? Os Estados Unidos simplesmente destruíram a maior usina de gás natural do planeta Terra, que fica no Irã. E os iranianos ficaram simplesmente irados. E eles avisaram, eles mandaram um aviso. Quem está na Arábia Saudita, no Catar e no Emirados Árabes, se vocês estiverem em fábricas de gás e de petróleo, saiam, porque nós vamos destruir as suas fábricas de gás e de petróleo. Caramba. E eles fizeram exatamente isso. Uma das maiores fábricas de gás natural do Catar foi destruída agora no início aqui da nossa noite. Para eles lá, né? Daqui a pouco já está amanhecendo. Então, o que acontece? Aquilo que já era um problema do Estreito de Hormuz fechado, agora eles estão destruindo as usinas. E é claro que esse problema que a gente está vendo, graças a Deus ainda mais restrito à Ásia, daqui a pouco isso pode começar a ter um impacto maior aqui, porque isso é um sinal claro que a briga está subindo de nível, né? Então, esse campo lá no Irã chama South Pars, e ele é simplesmente o maior campo de gás natural do planeta. Foi destruído. Você acha foto? Para vocês terem ideia. Então, assim, o que pode acontecer agora, né? A gente, obviamente, vai ver menos petróleo e gás no mercado, né? A gente vai ver o preço da gasolina, do diesel e da energia subindo muito mais rápido, né? A gente vê ali inflação global, porque sem combustível tudo fica mais caro. Combustível mais caro, tudo fica mais caro, porque tudo é transportado. Aí você tem ali já, segundo estudos da BBC, chance de 80% de recessão global, então já é praticamente uma certeza. E um efeito dominó, né? A Ásia e a Europa, que compram muito gás do Catar, né, e petróleo ali do Golfo, já estão em pânico ali falando em racionamento, né? Pô. Eu acompanho muito notícia de Portugal e Espanha, né? Me disseram que o gás já está sendo racionado lá. Já, com certeza. Cara, é isso? Essa fotona aí? De South Pars? Certeza? Cara, a imagem... South Pars de onde? South Pars, Irã. Irã, né? South Pars, Irã. Eu acho que é mais não era no mar, não. Era um campo... Então, eu também não imaginei no mar, era um campo... Só dá uma conferida depois. Em terra. Mas assim... Tá bonito do mesmo, ficou bonito. Ficou bonito. A imagem tá linda. Falta só a gente confirmar aí. Meu pai uma vez tirou uma foto do cachorro do meu irmão, que ele sai pra passear, né? Tirou uma foto do cachorro fazendo necessidade, né? Aí mandou pra família e tal. A gente, pô, que foto é essa? Ele, não, mas o fundo ficou bonito pra caramba. Não ficou... Não dá pra entender. Mas o fundo...
Então, assim, cara, a gente fica muito preocupado com os países pobres, países emergentes, porque muitos desses países pobres espalhados aí pelo mundo, eles importam não apenas combustível, mas eles importam comida também. Então, tudo fica mais caro. Então, a corda, como dizem, sempre estoura no lado mais fraco, né? É esse aí? Deve ser esse aí, do South Park. Valeu, hein, Lene? Os caras explodiram uma foto bonita que não tinha nada a ver, hein? Eu falei, não sei se é. Foi o Lene que com certeza. Sido o Cláudio. Não, não foi você, Lene? Em minha defesa, se me permite me defender. Tá, aqui, vamos lá. Eu achando que era o Lene. Tava escrito pelo ali? que diz da notícia, é uma parte da usina. Parte do complexo. Legal, faz legal. parte do Então complexo. tá meio errado, né? Acertou uma penínsulazinha. É o meio certo na prova. É isso, é o meio certo. Mas aí certo. uma foto mais acertada, boa. É meio certo. Tá. Mas destruíram tudo, né? Então, assim, a gente tá vendo agora uma guerra de destruição total. Porque você não tá atingindo alvos militares, você tá atingindo produção de energia. Um faz, o outro retalha. Cara, foi muito preocupante. Isso aqui começa um cenário extremamente preocupante, né? Aí a gente pensa em gás de cozinha, que era um negócio que já não era barato, muito mais caro, né? Aqui no Brasil é muito pior, porque a gente tem ali 60%, 70% do transporte é caminhão, né? Então, tudo mais caro, inflação ali. E para piorar esse cenário, o que pode fazer esse caos que a gente vê mais forte na Ásia vir para cá, a greve dos caminhoneiros. Se a gente tiver a greve dos caminhoneiros, nós já tivemos uma experiência com isso em 2018. Verdade. Não sei se vocês se lembram, né? 2018 foram 11 dias de greve dos caminhoneiros. É um caos, né? Pô, tinha uma viagem para dar uma palestra, um negócio que já estava combinado há mais de um ano, cancelou, né? Não tinha como. Porque não é só não rolou. Falta no abastecimento ou preço mais caro. Bagunça toda a distribuição, né, da parada. Não, e às vezes eles fecham a estrada, então, você não consegue chegar ao aeroporto. Aí, comida. O aeroporto de Congonha fechou, não tava tendo voo. Falei, cara... E tava arriscado eu chegar lá e não tem ninguém também na palestra, né? Pois é. E aí, então, assim, algumas estimativas, se a gente compara o que aconteceu em 2018 com o que está acontecendo agora, o que a gente poderia ter? Hoje o mundo está num cenário muito pior, porque a gente já tem essa crise do petróleo antes dessa greve. Então, prateleira de supermercado, assim, a parte de comida fresca pode sumir de repente, né? A galera tem que ficar de olho. Postos de combustível já não é um caso de... apenas fila e preço alto. É cenário de escassez. Ficar sem combustível, né? Fábrica pode parar por falta de matéria-prima e de peça, né? E aí a coisa que é mais preocupante, hospitais e farmácias ficar sem oxigênio, sem remédio, né? E a gente sabe que na greve dos caminhoneiros de 2018 foi um prejuízo de 15 bilhões de reais, né? Agora com o petróleo já caro do jeito que está, prejuízo muito maior. E aí... Um setor que é muito penalizado com essa encrenca toda é o setor da agricultura, né? Porque fertilizante vem muito do Oriente Médio, com o Estreito de Hormuz lá bloqueado fica escasso, né? Já vinha da Ucrânia, aí teve a guerra. Sim. Agora vem do Oriente Médio também outra guerra. Aí é tipo uma tempestade perfeita, né? Aí a gente pode ter um cenário de nossa moeda real se desvalorizando, o dólar subindo, e aí, é claro... Tudo que é dolarizado fica mais caro também, né? A gente nem vi o dólar subiu esses dias aí, porque tinha subido e tinha baixado. Vou até dar uma quanto é que tá hoje aí? Que hoje eu não vi, não. Tá o dólar, eu também não vi. Então, assim, é um cenário que vai preocupando. Agora, eu vi uma entrevista ontem, daquele Diary of a CEO, já viu? Sim, acompanhei legal direto, pra caramba, muito né? Muito bom aquele. Cara, eles entrevistaram um cara, um coroa, que é especialista em Oriente Médio. Não foi aquele cara que deu 3 cenários possíveis? Esse aí. Pô, maravilhoso. Esse cara. Muito maneiro, cara, né? Muito maneiro. O cara é coroa, mas ele tem uma didática muito boa, né? E lá, como eles não fazem ao vivo que nem a gente, eles editam, né? Fica bonitão, botam umas imagens, entra umas vinhetinhas, né? Exato. Então, assim, cara, foi exatamente aquilo ali. Mas eu pensei em um negócio que ele falou que me preocupou pra caramba. Mas deixa eu só falar o currículo do cara. Lembra quem é o cara pra ele colocar? Eu lembro, Robert Pape. Vê se, Robert ou pega no YouTube mesmo esse vídeo e coloca a capinha. A capinha. É o terceiro vídeo ali na sequência. Diary of a CEO. É uma sigla, né? É DOC. DOC. Diary of a CEO, E é o Robert Pape, ou Pape, né? Esse cara, ele é professor da Universidade de Chicago há muitos anos, 25 anos, né? Ele é um dos caras que, por exemplo... Ele dá aula de estratégia militar para a Força Aérea.
ele faz... Ele atua como conselheiro dos presidentes há mais de 20 anos, independente se os presidentes são democratas ou republicanos, e ele já escreveu livros muito importantes ali, como Dying to Win, Bombing to Win, né? E ele é considerado ali uma das vozes mais respeitadas nesse assunto de guerra, escalada de conflito. Então o cara é um dos maiores especialistas do mundo nesse universo. E ele disse que a guerra, como o Vilela falou, ele interpreta como 3 estágios. 3 estágios, é isso. 3 estágios, né? O primeiro estágio é o que eles começaram fazendo. Bombardeio de precisão. Você vem com uma aeronave... pesado. Vem com a aeronave, joga o míssil e vai embora. Você enfraquece a defesa aérea. Isso. Os lugares onde fabricam armamentos, você tenta enfraquecer para... As usinas ali de enriquecimento de urânio, Exato. A ideia é destruir essas usinas. Para ir para a segunda etapa. Então, só que o que aconteceu? Ele diz que o Trump falou, nós acabamos com o urânio que existe lá. Olha lá o Robert Pape ali. Olha lá. Muito bom esse programa, depois vejam. Ele ter legenda, hein, ele vem com as cartelazinhas, né? Estágio 1, estágio 2. Vamos começar, Daniel, né? Vamos começar atrás desse pessoal e fazer umas entrevistas em inglês. Fazer tranquilo. Não é? Com aquele chinês também que tá acertando muita coisa. Professor Jiang, Já dá pra dar umas cutucadas nele também, que a galera conversa, mas não cutuca, né? Exato, tem que perguntar. Cutucar na boa também, porque rolou uma tentativa de cancelamento contra ele. Por quê? Achando que ele tá sendo pago por alguém? Que ele é muito alarmista, que ele tá... Porque ele começou a falar muito contra Israel, contra os Estados Unidos, a galera já desceu o porrete, né? Entendi. Então, mas eu falei que ia dar uma cutucada, mas sem essas palhaçadas de cancelamento, isso é ridículo. Fazer umas perguntas interessantes, né? Então, assim, o primeiro estágio é esse. Só que ele diz que o primeiro estágio, nesse caso, ele teve um sucesso tático, mas uma falha estratégica. Por que teve uma falha estratégica? E aí ele entra numa explicação muito interessante da motivação real do Trump de fazer esses ataques. Exato. É acabar com o urânio enriquecido que eles têm lá. O pessoal estava falando que o erro de comunicação do Trump foi exatamente isso, porque fizeram uma pergunta. Os americanos eram a favor da guerra? A maioria não. Uhum. Você é a favor do Irã ter uma bomba nuclear? A maioria não. Ou seja, como ele vendeu essa guerra, vendeu errado. Sim. Não é isso? Vendeu errado e cada hora ele fala uma coisa, né? Primeiro ele falou que tinha destruído a reserva de urânio, agora ele falou que tem que destruir a reserva. Você não já tinha destruído? Primeiro ele falou que precisava de ajuda dos europeus. Eu falei, não preciso da ajuda de vocês pra defender Parece criança, né? Não tipo quero assim, mais. É tipo assim, posso provar o seu hambúrguer? Não. Também não queria. Nem queria, né? viu? Parece coisa de criança. Meu pai, assim, meu pai tem 2, né? Meu pai não precisa, né? Isso é uma parada meio muito infantil, né? É muito infantil. Parada meio infantil. Mas o que acontece ali? O professor até mostrou as imagens no programa. Antes deles atacarem, os caras pegaram os caminhões, estacionaram do lado das usinas e tiraram o urânio, pô. Pô, claro, é óbvio. Então, assim, eles não destruíram o urânio. Mas na época, quando teve esse ataque 6 meses atrás... Lá a Guerra dos 12 Dias? Dos 12 dias, ele falou, acabamos com o urânio. Ou seja, mentiu, pô. E agora tá falando, não, a gente precisa achar urânio. E aí eles bombardearam nesse primeiro estágio, dia 28 de fevereiro. Tem a declaração do Lula aí sobre a venda de urânio enriquecido para fins pacíficos, a princípio para o Irã, que o pessoal tá desconfiando de que pode dar problema, né? Pode dar um problema pra gente. Vai aí. que o Trump cisma com isso aí. Como é que fica? Exatamente. Que ele já tá com papo de negócio de... Célula de espionagem? Não, classificar o comércio PCC como terrorista. Não, mas também que na Bahia teria uma... Que tem uma base da China. Uma base da China que o governo brasileiro negou. O Trump tá dando muita dica de que ele vai arrumar encrenca. Que ele quer arrumar encrenca. E tinha uma reunião aqui de um cara que cancelaram o visto dele aqui, que ia ter uma reunião. Sim, ele quis conversar com o Bolsonaro, aí primeiro eles aceitaram. Era com um ministro do... Não, mas ele ia encontrar com o Bolsonaro também? também. Então foi isso. Ia encontrar com o Bolsonaro. Aí os caras cancelaram o visto dele porque, até onde eu lembro, o argumento do Lula foi o seguinte, o Padilha tá proibido de entrar nos Estados Unidos. Então também não vou aceitar teu cara de entrar aqui. Se você liberar o Padilha, eu libero o cara. E não liberou, então também não libero. Entendi, ele deu tipo aquela da reciprocidade, né? Então o argumento foi esse. Só que você fazer isso com o Trump no atual estado psicológico ou psiquiátrico que ele tá é meio complicado, né? Você pode até estar no seu direito, mas o cara tá doidaço. Truco. Tá jogando. Meter um 3, o cara pode falar 6. Aí ele dá um re-raise ali, fica difícil. Então, estágio 1 é bombardeio de precisão com a aeronave.
Só que não deu certo. Por quê? Você arrumou uma encrenca com os iranianos e você não resolveu o problema. Então, teve que passar para o estágio 2. Qual que é o estágio 2? Né? Esse primeiro estágio foi a Guerra dos 12 Dias, quando eles fizeram o bombardeio. Certo. Não resolveu. Tiveram que mudar a estratégia, subir para o estágio 2, que é mudança de regime. Cortaram a cabeça. Como é que é? Estratégia de decapitação, que eles chamam, né? Só que aí, cara, aconteceu um negócio que esse professor explicou, que é engraçado, assim. É triste, mas é engraçado. Por quê? Porque o Trump, ele não queria mais o Ayatollah Khamenei como líder. Certo. Já tava velhinho, né? Uns 80 e tantos já tava, anos. Já coroou e podia ter fugido, que ficou ali pra morrer mesmo. Pra ficar de Marte. Virar Marte. Virar herói de guerra. Beleza. Parabéns pra ele pela coragem. Mas, nesse ataque que matou o Khamenei, ele matou os outros 22 assessores que estavam na base do governo. Tá. Entre os quais, tinha os caras que ele queria botar no governo. Que tava na fila. Tava na fila. Os caras falaram, e agora, Trump, quem que vai botar ele? Não, aconteceu um problema aqui que a gente acabou eliminando sem querer os caras que eu queria botar. Ah, mano. É o efeito colateral. Entendeu? Aí entra quem? Entra o filho do Khamenei. Porque o Ayatollah Khamenei, ele tinha emitido 2 leis religiosas, porque o Ayatollah do Irã, ele é o chefe da religião xiita, que é minoria dentro do universo islâmico, que é de maioria sunita. O Ayatollah, ele emitiu 2 fátuas, que é um decreto religioso, tipo um edito do Papa, né? Mas ali islâmico, que era contra o Irã ter arma nuclear. Ele falou, não é para ter arma nuclear. Ou seja, esse cara era até meio contra ter arma nuclear. O filho não. O filho é o cara que era chefe da guarda revolucionária iraniana, que era o cara que mandava fuzilar todo mundo que tá fazendo protesto na rua. Você trocou o capeta pelo demônio. Entendeu? Você trocou... Sei lá, um diabo menor por trocou, como é que é? No capeta mirim, no capeta mor. Entendeu? Porque o cara... Mas é esse que falam que tá ferido? Então, esse cara... Tem gente que é... Os caras assim mais enviesados, né? Que são pró-Irã, fala... O cara é muito inteligente. Como mataram o pai dele, ele não tá dando sopa aparecendo na rua pra cair um míssil na cabeça. Outros já estão dizendo que não é isso. Estão dizendo que no ataque que matou o pai, mas essa equipe toda, ele ficou com o rosto deformado e a perna toda destruída. Então é por isso que ele não tá aparecendo. E aí numa apresentação lá, os caras fizeram aquele boneco de papelão que o Trump até zoou, né? O boneco de papelão e só a cabeça dele, né? Sim. E aí tá rolando aí agora uma lenda urbana. E aí, com licença, tá, pessoal? Agora é lenda urbana. É engraçado quando eu falo, agora eu vou falar lenda urbana. Aí eu falo, cara, isso aí é lenda urbana. Eu falei, pô, mas eu não acabei de falar. Eu não sei se você viu essa história aí que tá rolando na internet, Vilela. O Netanyahu tá meio sumido também, né? Ele tá sumidão. Cara, aí começaram a aparecer uns vídeos que a galera falou, pô, inteligência artificial. A aliança some do dedo. A aliança some, o rosto do cara. A gente mostrou ontem no jornal. O rosto mostrou? A deformar. Tem ele dando a mão pra um cara. Você viu? O rosto do cara... Vê se você acha esses vídeos muito depois. Muito estranho. Que a gente mostrou... Aí a galera tá achando que da mesma forma que eliminaram o Ayatollah, sem querendo, eliminaram o Netanyahu. Exato. Tá rolando esse boato. Porque eu acho que 7 compromissos oficiais ele não apareceu também. Não apareceu. E aí quando mostra vídeo ali na cafeteria, também os caras acham estranho, parece que é vídeo antigo, vídeo de IA. O visual dele, o rosto tá diferente, né? Então, cara, aí mais um problema dessa diluição da fronteira entre ficção e realidade com a inteligência artificial. Aí arrebentou tudo, né? E aí os caras botam algo que é claramente inteligência artificial, dá motivo a essas conversas. Olha lá, ele tá com o rosto mais fino, né? Tá meio estranho, né? Uma fisionomia estranha. Pode você ver se acha esse vídeo da aliança sumindo. Pede pra Fabi ou pra André, eles têm, porque ontem a gente mostrou. Ou então ele tomou umas canetadazinhas também, Pode ser também um jaro da vida. Deu um pumpzinho ali, né? Ele tá com a carinha meio murcha, né? Tá meio murchinho. Então, aí os caras passam pro estágio 2, que é mudança de regime. Só que o que acontece? Eles destruíram a liderança, mas o regime não caiu. O regime tá acontecendo ainda, ou seja, não resolveu novamente, tá? E isso aí já virou um caos, porque agora com essa estratégia de mudança de regime, a retaliação deles, eles atacaram o hotel em Dubai, atacaram a usina de dessalinização no Catar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão instaurando caos
né, ali no mundo, fazendo assim, ó, me atacar, eu vou destruir a economia, vou destruir o petrodólar, vou destruir o comércio de gás natural, vou destruir a indústria, né? Então, o que acontece? Estágio 1 não resolveu o problema de acabar com o urânio. Estágio 2, que era para derrubar o governo, mudar o regime, não mudou. Inclusive porque o Trump matou também os caras que eles queriam botar no lugar. A gente não pode esquecer que no caso da Venezuela, o Trump capturou o Maduro e deixou a vice no lugar. E ele literalmente deixou a vice. A Delcy Rodrigues já falou isso. Nós conversamos com o Trump e ele concordou de eu ficar no poder e abrir o país para os investidores estrangeiros. E é o que ela está fazendo. Ela já liberou preso político, ela já liberou investimento estrangeiro na Venezuela. Esse é um dos vídeos, né? É o vídeo que o Aliança some. Que dá um... Olha a mão dele lá. Quer ver? Olha lá. Aí. Olha lá. Sem anel. Ou então ele se divorciou nesse meio tempo. Foi muito rápido sabe, o divórcio, né? E volta o anel. Ele voltou rápido. Ele brigou com a mulher e voltou ali em fração de segundos. Deve ter sido isso, então, né? Vamos dar uma dica pra galera que quer fazer imagem de inteligência artificial. Usa uma imagem do cara que ele tá sem aliança. Deixa ele sem aliança. Pois é. Que é esse negócio de bota 5 dedos, né? Pra dar uma força. Então, assim, começa a aparecer vídeo assim, a credibilidade cai. Daqui a pouco aparece mais vídeo e a galera não confia mais. Então, Vilela, o que tá acontecendo? Eles estão indo pro estágio 3, cara. Que é? E o estágio 3 é boots on the ground. Aí ferrou, meu irmão. Aí tem baixas. Aí complica. Aí é caixão voltando pros Estados Unidos. Então, assim, até agora não acharam o material nuclear que tá sumido. Os Estados Unidos então agora tá rolando aí um boato de que eles estão querendo mandar a 82ª Divisão Aerotransportadora. Que essa aqui é aquela galera, tropa de elite cascudaça, que entra num país inimigo de paraquedas e domina tudo. É aquele pessoal Rambo mesmo. Loucura, tá? Então, o que acontece? Daniel, existem evidências de que eles estão querendo fazer isso? Cara, existem várias evidências. Esse pelotão, o Airborne Division, né? Essa 82 Airborne Division, o que aconteceu com eles? Eles tinham vários exercícios agendados para essa semana, os exercícios foram todos cancelados. Tipo assim, os caras foram convocados, sumiram. A galera já tá achando que então, já tá mandando por Oriente Médio, já vai mandar a galera. O que a gente sabe, Donald Trump, ele... Deixando de prontidão. Já tá toda a galera... Falou, acabou o exercício, agora é a Vera. Trump já falou abertamente que ele não descarta enviar soldados para lá. Em entrevistas ele falou que isso... possivelmente pode acontecer, né, que não está fora da mesa. Agora, uma coisa que é confirmada, mais de 5.000 fuzileiros navais estão sendo enviados por Oriente Médio. 5.000 fuzileiros navais. Não é 200 mil, nem 1 milhão, mas é uma galera, porque a gente não está falando de qualquer soldado, a gente está falando da tropa de elite da Marinha, né? Então, o governo americano já mandou essa galera lá por Oriente Médio, que estão indo junto com navios ali, que são aqueles famosos navios de assalto anfíbio. O que é o navio de assalto anfíbio? É aquele navio que consegue desembarcar a tropa diretamente na praia. A gente vê isso muito no Resgate do Soldado Ryan, né? Aquela reconstrução da chegada ali no dia D na Normandia, né? Que foi bem realista, pelo que você vê. E mais umas 2, 3 praias, né? Eles escolheram algumas praias. Algumas praias. Eles fizeram aquela operação para enganar os alemães. Os alemães acharam que eles iam invadir pela Noruega. Eles chegaram pela Normandia, né? Que foi a Operação Bodyguard, né? E a Operação Fortitude. Então, esse tipo de embarcação eles estão levando lá pro Irã. Que é aquela que o cara encosta na praia, abre uma tampa, sai uma multidão de fuzileiro naval dali de dentro. Pronto para combate. Isso é cenário de invasão. É mesmo? É para invadir países. Ou é para invadir ou é para dar um recado que, podemos invadir. Exato. Né? Pode ser só mandando um recado. Pode ser para pressionar, né? E então, uma outra coisa estranha foi que a galera, não sei se a galera tem essa dimensão, mas existe um comitê de inteligência no Senado. O Comitê de Inteligência no Senado, eles têm acesso aos documentos mais sensíveis, mais secretos que o Senado pode ter acesso. É claro que tem coisa que nem o Comitê de Inteligência do Senado consegue ter acesso. Mas o que aconteceu? Aconteceram reuniões secretas, essas reuniões são sempre sigilosas do Comitê de Inteligência do Senado. O Comitê de Inteligência do Senado, ele supervisiona
as atividades dos serviços de inteligência, ou seja, eles ficam monitorando a CIA, eles ficam monitorando a NSA, a DIA, a inteligência do Exército, a inteligência da Marinha, da Aeronáutica e por aí vai. Então, eles têm acesso a muita informação privilegiada. Então, aconteceu nessa semana uma dessas reuniões fechadas do Senado americano e um dos senadores saiu e ele falou na entrevista, parece que nós estamos... Ele estava meio preocupado, alarmado, parece que nós estamos no caminho de mandar tropas americanas para o Irã. O cara mandou essa, né? Então, assim, existe essa preocupação. Só que, qual é o grande problema que entra nessa jogada, né? Esse professor, Robert Papp, ele disse o seguinte, o estágio 3, ele traz um outro tipo de perigo para os Estados Unidos e para o Ocidente. Por quê? Geralmente, quando você tem uma invasão por terra num país... Isso gera uma indignação tão grande no país por ter a sua soberania atropelada, que ele acha que é nesse momento que a gente tem uma chance de ter um novo 11 de setembro. Então aí que o negócio piora completamente. Por quê? Se nós chegarmos ao ponto de ter uma invasão por terra no Irã, e essa invasão por terra motivar os iranianos a fazerem ataques contra os Estados Unidos, isso vai pegar a economia global que já está altamente fragilizada e destruir de uma forma que o negócio aí fica russo. Fica literalmente grotesco. Mas para piorar a situação, então a gente passou aqui agora pelo estágio 1, 2 e o 3, e agora a gente está pensando no estágio 3 levando a um atentado terrorista nos Estados Unidos, um novo. E aí acontece um negócio para piorar ainda mais. Nessa terça-feira agora, dia 17, o chefe máximo de contra-terrorismo do governo americano pediu demissão. Isso é muito preocupante, porque a galera pensa assim, o cara que é o responsável para conter a atentado terrorista dos Estados Unidos pediu demissão, é porque ele tá sentindo que vai rolar e não quer que fique na conta dele. Mas ele deu justificativa, não deu? Ele deu várias justificativas e a galera tá bem chateada com ele, porque ele desceu o porrete no governo. Ele falou que foi enganado, né? Ele falou que foi enganado, ele falou que ele acha que o Irã não era uma ameaça aos Estados Unidos, não precisava ter feito isso, então... E que... Israel que fez pressão, não Sim, é isso que ele falou? Se botou na conta também. Falou que o governo americano deu uma regada ali, né? Então, assim, ficou complicado. Agora, não é qualquer Zé Mané, a gente está falando do Joe Kent, que é o nome dele. Acho que ele é parente do Clark Kent, né? Pô, já pensou? E ele era diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que é um órgão muito importante ali, porque o Centro Nacional de Contra-Terrorismo, ele ajuda o presidente americano a entender e ajuda o presidente americano a combater ameaças de terrorismo, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, ele é um militar veterano, cara altamente condecorado, ex-integrante das Forças Especiais, né, era um boina verde, e ele sempre foi um grande apoiador do presidente Donald Trump. Né? Ele não é aquele cara funcionário de carreira que era democrata anti-Trump, que o Trump teve que aturar porque ele já estava lá. Não, ele é um cara pró-Trump, né? Por isso a demissão dele acabou chamando muita atenção, né? Porque é o primeiro alto funcionário ali do governo Trump a sair publicamente e falando tanto, né, discordando de algo tão sério. Ele falou que ele não consegue apoiar em sã consciência essa guerra no Irã. Segundo ele, o Irã, como eu disse, não representava uma ameaça. Ele acusa os Estados Unidos de entrar nessa guerra, como você falou, por pressão de Israel. E ele disse que ele não quer mandar a próxima geração de americanos ali para morrer numa guerra que, na opinião dele, não vai trazer nenhum benefício para os Estados Unidos, né? Então ele acha que a guerra foi uma escolha errada, que foi baseada em informações exageradas ou informações erradas, e ele preferiu sair do cargo, né? Então, muitas pessoas interpretaram essa saída não apenas porque ele não estava concordando com a guerra, mas que ele estava sentindo que a retaliação seria pesadíssima e ele, na condição de chefe de contra-terrorismo, ia ficar no colo dele se tiver um atentado. Ia falar, pô, você que tinha que ter prevenido. Ele achou que a melhor maneira de prevenir era você não atacar o Irã, né? Então, isso aí traz mais uma preocupação de que essa crise toda que a gente está vendo, esses lockdowns malucos que estão começando a fazer na Ásia, isso possa piorar. Agora, a pergunta que a gente faz é, o que acontece num mundo já fragilizado, com essa crise energética, se a gente tiver um novo 11 de setembro? Meu irmão, aí é uma escalada de confusão que é um negócio terrível, tá? A gente vê ali um colapso rápido para a economia global, né? A gente pode, num cenário de simulação, a gente veria uma queda que poderia chegar a 30% da Bolsa de Valores,
algo que aconteceu na época da pandemia também, que eles tiveram que fazer o circuit breaker, né, que é quando eles fecham a bolsa para evitar que continue caindo. Empresas, né, a gente veria empresas quebrando, né, aviões parando de voar, portos e fronteiras fechados, como aconteceu na época do 11 de setembro, né? Então é sempre legal quando a gente está simulando um evento que pode acontecer, a gente vê algum evento semelhante que aconteceu antes. No caso da greve dos caminhoneiros, a gente tem o exemplo de 2018. No caso de um atentado terrorista hoje contra os Estados Unidos, a gente tem um exemplo do 11 de setembro, né? Então dá para simular bem o que aconteceria. Só que na época do 11 de setembro, o mundo não estava vivendo essa crise que já está vivendo hoje. Então seria algo muito mais sensível, né? Num cenário hipotético como esse, e graças a Deus ainda é um cenário hipotético e se Deus quiser vai continuar sendo, a gente está só fazendo uma análise de uma conjectura de cenário. No Brasil, o dólar ia disparar, né? Um dólar sobe Viu o dólar rápido. aí pra gente? Virou aí? Quanto tá? 5 e quanto? 5,26. Ainda 26. tá de boa. Não tá tão estranho, né? Então, assim, inflação, né? Obviamente, comida e combustível ficando mais caro e tal. Só que o que a gente não... Greve, claro. Pode ter caos nas ruas, né? Levantes populares, né? Manifestações e tal. Agora, e a reação norte-americana? A gente veria os Estados Unidos com a possibilidade de jogar uma bomba nuclear em cima do Irã. Pois é. Se eles tiverem o novo 11 de setembro. Alguém falou que os Estados Unidos... Alguém dos Estados Unidos, importante, falou que vai soltar... Os Estados Unidos planeja 2 ou 3 bombas nucleares táticas lá. Eu não sei de onde tirou isso e não me parece muito inteligente, mas... Não parece. Mas, segundo eu creio, é o que tá no plano e vai acontecer. Eu creio Porque que vai também, se acontecer. os Estados Unidos estiver perdendo ou tiver alguma situação, ele solta a bomba e dane-se, Sim, né? mas eu Ele acho vai sair como que... perdedor, né? Assim como o professor falou que o cenário mais provável para ter um atentado terrorista nos Estados Unidos são os Estados Unidos invadirem por terra, eu acho que o cenário mais provável para ter um ataque de bomba atômica é ter um atentado contra os Estados Unidos. Também acho. Que os caras... verdade. Aí Porque a teria uma justificativa. A população vai ficar irada, vai exigir uma retaliação. Rápida. A galera que era contra a guerra vai ficar a favor. Verdade. Então você muda a opinião pública rápido, assim, Verdade. né? Você muda muito rápido. Pode ser um atentado de bandeira falsa, inclusive.